Em nome do Pai, que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo, que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama, dá-me um gole da vontade divina para minha alma, me abençoa, Mãe. Para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Tema do dia 22 de janeiro, volume 27. Como os direitos da criação são justos e santos, exemplo do sol, e como quem vive na divina vontade é o verdadeiro sol. Estou sempre em minha amada herança do Fiat divino. Quanto mais dentro estou, mais sinto amá-la. Quanto mais caminho nela, tanto mais se descobre, mais se faz conhecer e me diz: vive sempre em tua preciosa herança, que com tanto amor te foi dada. Ela é tua, será sempre tua, inseparável de ti. Jamais permitirei que minha pequena filha não sinta o batimento de minha luz, o respiro de meu ar balsâmico, a vida de minha divina vontade. Que lindo, né? Era a divina vontade que estava se comunicando, falando com ela. Não era Jesus, era a divina vontade. Ela estava sentindo amor e amar e caminhando na divina vontade. E quem estava chamando ela de filha era a divina vontade, filha da divina vontade. Aí tem um trecho que eu achei lindo que eu li esses dias na escolinha. A divina vontade é mãe de todas as vontades das criaturas. A divina vontade é mãe das vontades das criaturas. Por isso que a gente fala, eu sou filha da divina vontade. A minha vontade é filha da divina vontade. A mãe da minha vontade é a vontade divina. Ela é a mãe, ela que me criou, ela que me criou. Ela é minha mãe, então por isso que fala, eu sou filha da divina vontade. Era a divina vontade que estava falando, ela estava na divina vontade, amando a divina vontade. Aí Jesus aparece nessa luz da divina vontade. Mas enquanto minha pequena mente se perdia no querer divino, meu amável Jesus, saindo de dentro da mesma luz do Fiat divino, me disse: Jesus está nessa luz, Jesus está, a humanidade dele, né? A humanidade dele também nessa luz. Minha filha é o sol, minha filha. O sol, porque possui a força da unidade de sua luz, dada a ele por seu Criador, ela não está sujeita a se dividir. O sol possui a força da unidade de sua luz. O sol possui a força da unidade de sua luz, dada a ele por seu Criador. Ela não está sujeita a se dividir, nem sequer a perder uma pequena gota de luz. Assim, em virtude desta força única de luz que o sol possui, não há nada que toque, que invista a que não dê seus preciosos efeitos. O sol parece que se diverte com a terra, dá seu beijo de luz a cada uma das criaturas. O sol parece que se diverte com a terra, dá seu beijo de luz a cada uma das criaturas, a cada planta, abraça a todos com seu calor. Parece que sopra e comunica as cores, a doçura, os sabores, e quanto mais generoso em dar seus efeitos. E por que isso? Porque quer manter os direitos de sua criação e não perder nada do que Deus lhe doou. Se o sol perdesse sua luz, iria terminar pouco a pouco e não ser mais sol.
Os primeiros direitos do modo como todas as coisas foram criadas, compreendendo o homem, são sagrados, santos e justos. E com justiça todas se deveriam manter no primeiro ato como foram criadas. Só o homem não soube manter a grande honra de como foi criado por Deus, mas lhe custou demasiado caro. E por isso sobre ele choveram todos os males. Então, o sol foi criado para viver, para ter essa luz, essa unidade da luz, essa força de não perder. E quando Deus pensou no sol, pensou nele para criar, para iluminar a terra, para dar vida para a terra, para aquecer a terra, colorir, adoçar os frutos, manter a vida humana na terra. Esse foi o propósito da criação do sol. E isso é sagrado, é santo. Ele não sai do seu posto de sol, de fazer tudo o que ele foi feito para fazer, de não sair desse ato primeiro que ele foi criado para isso. E assim como todas as outras coisas, o sol, os animais, a lua, as estrelas, toda a criação e o homem. E o mais importante, né? O homem. A criação foi tudo. O propósito da criação foi servir de morada para o homem. E ela nunca sai do seu posto, nunca deixa de ser isso. Nunca sai do seu posto. E o ser humano, o homem, foi criado para ser uma morada, uma casa para Deus. Mas saiu do seu posto. Expulsou o próprio Criador. Expulsou o Criador. O homem não saiu do seu posto. E isso teve uma consequência terrível. Choveu sobre o homem todos os males. Só o homem não soube manter a grande honra de como foi criado por Deus, mas lhe custou demasiado caro. Tem uma consequência, né? E por isso sobre ele choveram todos os males. Sobre o homem choveram todos os males. Agora, minha filha, quem vive em minha divina vontade possui os direitos de sua criação, que não sai desse ato primeiro. Quem não sai desse ato primeiro de viver, a gente foi criado para ser uma morada para Deus, fomos criados à imagem e semelhança dele para viver com a vontade dele. Quem vive com a vontade dele possui os direitos de sua criação e por isso vive mais que o sol na unidade de seu Criador. O sol só é isso tudo porque ele recebe, ele está na unidade do Fiat, não sai do seu posto. Quem vive na divina vontade, vive nessa unidade com o Criador. Ela é a reprodutora dos efeitos da unidade divina. Nesta unidade, recolhe tudo, abraça a todos, esquenta a todos e com o sopro da unidade divina, produz todos os efeitos que há no reino da graça nos corações das criaturas. Mas quanto mais que sol se diverte ao tocar tudo, com seus toques da santidade, virtude, amor, doçura divina, gostaria de encerrar a todos na unidade de seu Criador. Mas enquanto quer dar tudo, ciumenta-se e conserva os direitos de sua criação, isto é, a vontade de seu Criador, como seu primeiro ato e princípio de sua criação, e diz a todos: eu não posso descer de dentro do Fiat divino, nem quero perder nem sequer uma gota dele. Perderia meus direitos, o que não quero fazer. Mas sim subam todos, e uma será a vontade de todos. Assim faremos vida comum. Mas até que estejais no baixo da vontade humana, como o sol vos darei os efeitos da vontade divina. Mas sua vida será sempre minha, implorando e esperando por todos na vontade do nosso Criador. Quem vive em minha vontade, em minha divina vontade, é o verdadeiro sol, do qual aparentemente não se vê outra coisa que luz, e não se sente mais que calor.
Mas dentro daquela luz e calor, quantos bens não há, quantos efeitos? Dentro daquela luz e calor está encerrada a vida e os bens da terra. Nossa, meu Deus. Assim, quem vive em meu fiat divino, aparentemente se vê criatura. Mas dentro há uma vontade divina que sustenta tudo, céu e terra, e que não quer ter ociosa aquela que possui tanto bem. Meu Deus, que lindo, incrível, né? Deixa eu voltar aqui. Quem vive na vontade divina é a imagem do verdadeiro sol. O sol está lá no seu, o sol tá lá no seu posto, na unidade do Criador, no seu posto nunca saiu. E por causa de estar lá no seu posto, ele reflete, ele a luz do sol que conserva a vida na terra. Todos os bens da terra dependem da luz do sol. Mas ele não desce do seu posto lá de cima para poder para poder dar o bem à terra, para poder fazer o bem à terra. Ele fica lá em cima e abraça tudo, inclui tudo. E ele não desce lá do céu para vir aquecer a gente. Lá de cima ele aquece. Então, quem vive na divina vontade é o verdadeiro sol, que dá vida a tudo, que deseja que todos vivam nessa unidade com o Criador, todas as almas, mas a gente não desce e fala assim, eu vou embaixo, então, viver no humano, eu vou no humano, viver no humano para resgatar vocês que vivem na vontade humana. Eu vou descer, eu vou ficar aí, só cuidando disso, né? Sabendo que todos nós fomos criados para viver na divina vontade. E você quer muito que as pessoas venham também viver na divina vontade, mas nem por causa disso você desce e fica com elas, com as pessoas. Você fica no seu posto de filho da divina vontade, iluminando, mas sem ter que ir falar pessoalmente, como se fosse assim. A gente sabe que por estar nesse posto, nessa unidade com Deus, essa luz chega na mente das pessoas, elas recebem os efeitos da divina vontade. Por causa da gente estar vivendo na divina vontade, dessa unidade com Deus, as almas recebem os efeitos só da divina vontade, só os efeitos. Mas se elas quiserem receber a fonte, receber a vida mesmo na divina vontade, a santidade divina, elas que venham, elas que subam, elas que venham conhecer a divina vontade. Elas que venham. Não a gente ir até elas e ficar, por exemplo, tão preocupado. Eu vou então bater de porta em porta. Eu vou sair falando da divina vontade para todo mundo vem viver na divina vontade, eu vou chegar em todo lugar que eu chegar, eu vou ficar falando, eu vou estudar formas e meios humanos de fazer as pessoas ter interesse pela vontade divina. Tipo assim, eu vou estudar formas de ter, dos vídeos alcançar o máximo de pessoas eu vou usar meios humanos, assim, para alcançar as pessoas. Tipo assim, eu vou descer e fazer isso de forma humana. Ficar preocupado demais com isso. Não, a gente sabe que elas que têm que vir. Elas que subam, elas que queiram vir. Elas que queiram conhecer e Deus tá... É Deus que toca, né? Ilumina as almas para elas. Mas tem que ter a disposição delas. Mas enquanto isso, a gente fica nessa... a gente sabe que a gente estando nesse posto, nessa unidade com Deus, na divina vontade, as almas estão recebendo os efeitos. Assim como o sol está lá iluminando tudo, aquecendo tudo, mas a terra só tem os efeitos dessa luz do sol, não tem a luz do sol. Assim, não é sol. Não é sol. A flor não é sol, ela recebe os efeitos da luz do sol. Então, muitas almas vivem só dos efeitos.
dessa luz do Fiat divino, mas não estão na divina vontade vivendo nela. Só quem vive que é Sol. A gente quer isso para todo mundo, mas as almas que têm que subir, não o filho da divina vontade descer e viver, tipo assim, para as pessoas. Aí Jesus falou uma coisa tão interessante para Luísa, que eu estava lendo esses dias. Ela falou assim, eu tava acho que estava na guerra, não sei. Ela falou assim, Jesus estava triste por causa dos castigos do humano, o homem muito duro, né? E essa ingratidão do homem, essa dureza do coração que não se converte. Aí a Luísa falou assim, eu sofro, não fica assim, Jesus, eu sofro no lugar deles, eu sofro. E liberta eles, não deixa eles sofrer, né? Eu sofro no lugar. E Jesus falou, eu te tenho é para mim. Eu te tenho é para mim, não para os homens. Eu te tenho é para mim. Eu te tenho para mim, para o reino da divina vontade, para formar em ti o reino da divina vontade. Então a gente não é para o ser humano, a gente é para Deus. Para Deus. E só por causa de você estar vivendo na divina vontade, sendo essa habitação, vivendo nesse ato primeiro para o qual você foi criada, que é viver na divina vontade, que é ser uma morada para Deus, por causa disso, o mundo inteiro está recebendo bênçãos, está recebendo graças, está recebendo luz, iluminação, por causa disso, Deus está iluminando, aquecendo, porque é Ele e você. Aí ontem aconteceu uma coisa interessante, Jesus, eu falei assim, meu Deus, que interessante. Eu fui ontem num velório, teve uma esposa de um colega nosso que faleceu e ela também era aqui da empresa. E a gente foi no velório, né? Ela estava doente com câncer. Aí eu fui no velório ontem à tarde, fui lá só, dei um abraço no meu colega que era assim uma pessoa próxima enfim, eu fui lá. Aí mais interessante, porque um dia antes do velório, anteontem, acho que foi na terça-feira. Na terça-feira eu fiz a escolinha e o trecho falava de almas do purgatório, das almas do purgatório. E eu fiquei muito pensando, refletindo sobre esse trecho. Depois mesmo que acabou a escolinha, eu fiquei pensando, refletindo, né, tentando entender melhor o que Jesus tinha falado, conversando com ele sobre isso. Aí no outro dia eu vou no velório e eu fiquei pensando, vivendo aquilo que eu estava, né, vendo uma alma que foi provavelmente para o purgatório. A gente sempre pensa isso, né? A pessoa foi para o purgatório. E aí, gente, é muita coisa que a gente fala com Deus, né? Eu não sei se eu vou saber falar tudinho que eu falei para chegar nessa conversa que eu tive com Jesus, mas foi assim. Eu tava pensando assim, ontem à noite eu fui com meu esposo para ele tinha uma escala de adoração e a gente foi sair junto e eu fui com ele. Aí eu fiquei pensando, veio assim no meu coração assim, veio assim no meu coração, se eu tivesse com câncer, Jesus, se eu tivesse com câncer, eu ia aceitar, e eu ia aceitar e eu ia ficar tão feliz de te encontrar, de te ver, de morrer, eu ia ficar feliz, eu fiquei pensando nessas coisas, um monte de coisa assim, Jesus, eu ia ficar feliz, eu ia aceitar tudo, oferecendo, rezando, conversando com ele, eu ia aceitar tudo, eu ia oferecer tudo, porque geralmente a pessoa não aceita, né, a doença, eu não sei ela, eu não conhecia ela direito, mas eu cheguei no velório bem na hora, um colega falou assim, vamos comigo, não sei que hora, eu falei, não, eu já tinha combinado com outro colega para ir mais cedo, eu vou daqui a pouco, porque eu sei que ele ia enrolar e acabar que ia chegar lá muito tarde, eu só quero ir lá dar um abraço nele e voltar bem rápido, então eu vou mais cedo, vai começar 3 horas, eu vou chegar lá perto de 3 horas, eu vou com um colega aqui que a gente já combinou. E quando eu cheguei lá,
foi exatamente na hora que uma senhorinha começou a rezar o texto da misericórdia. E eu fui rezar junto, né? Claro. Era Deus rezando, né? Era Deus. Aí eu fiquei rezando e aí chegou um diácono e começou a fazer as exéquias, né? As orações lá e tudo. E eu falei, entendi, porque que eu tinha que vir um pouco mais cedo. Jesus queria rezar. O que a gente faz no velório? O que a pessoa, o que a gente entende da alma que vai pro purgatório? O que adianta a gente ficar chorando? Não, é rezar pela pessoa. Então, o que a gente pode fazer, que a alma quer, é que a gente reze. A gente pode fazer pela pessoa que já morreu, é rezar. E era justo isso que Jesus estava falando no trecho que eu li na escolinha. Ele estava falando das vias de enviar os bens para as almas do purgatório e as vias para elas receber. Que quem vive na divina vontade tem as vias todas abertas para mandar orações, sufrágios para as almas, para a alma que está no purgatório. Então é isso que estava ali acontecendo. Os bens saindo através da minha alma para ela, para aquela pessoa e para todas as almas do purgatório. E aí eu fiquei rezando lá por ela, né, e por todas as almas e tudo. Aí, mas isso que eu estava contando, né, do orvalho benéfico, de chegar os bens nas almas. Eu falei assim, eu fiquei nesse sentimento, né, de aceitar a morte, de ficar feliz se eu morresse, porque eu ia ver Jesus, tipo assim. Aí, beleza, passou um tempo, eu peguei meu celular e vi uma notícia, assim, um padre colocando uma foto de um menino novinho, de 20 anos, que tinha falecido com câncer. Olha só, gente, eu tinha acabado de pensar, de ficar com esse sentimento, com esse desejo. Senhor, se eu morresse, eu ia ficar feliz, que eu ia te ver. Se eu ficasse com câncer, eu ia ficar feliz. Eu ia te agradecer, eu ia aceitar. Eu ia aceitar a sua vontade. Veio isso em mim, eu fiquei falando isso para Jesus. Aí, eu pego meu telefone, tem uma notícia, assim, um menino novinho que estava com câncer, lutou não sei quantos anos, e ele morreu ontem. E o padre falando assim, o padre dando testemunho, que ele sempre aceitou, que ele não reclamou, que ele oferecia os sofrimentos dele, que ele aceitava tudo, que ele nunca ficou triste, que ele ficava feliz, que a família dele, os pais também. O padre falando assim, eu nunca vi um amor tão grande por Deus, que aceitava o sofrimento, que não deixava de amar a Deus, de oferecer, sabe, com esse sentimento, de oferecer o sacrifício, de se unir a Cristo, de amar, que o menino aceitando, e ele falando aquilo, nossa, Jesus, esse menino, ele viveu, é isso que eu estava aqui, esse desejo que eu estava aqui na minha alma, estava nele, e eu acabei de ver, né, tipo assim, meu Deus. Esses dias Jesus não falou, no tema dessa semana, ele falou, né, a Aline explicando, que ela estava falando com o filho dela, que quando ela vê os vídeos, e aquele sentimento que ela tem, tudo que é produzido de sentimento na alma dela, tudo que ela sente, a repugnância pelo pecado, tudo chega nas almas como um bem através do orvalho benéfico. É Deus que ilumina, que dá esses bens, que doa esses bens, igual o sol doa para a terra, para toda a terra, todos os seus bens. A mesma coisa acontece com o Filho da Divina Vontade. Tudo que a gente sente sai de nós, esses bens que saem, chega nas almas. Então era isso que Jesus estava explicando, que chega nas almas. E aí eu falei, nossa, chegou nesse menino. Jesus estava me mostrando um exemplo, assim, um exemplo. Gente, o que eu estava na mesma hora foi muito assim, eu fiquei assim, uau. Eu estava sentindo aquilo, eu estava sentindo eu estava com esse sentimento na minha alma. Eu estava com esse sentimento na minha alma. E aí eu pego meu telefone e vejo uma alma que exatamente recebeu isso, viveu desse jeito. Aí, porque eu fiquei refletindo, né, no caso da mulher lá, da alma dela e tudo. E chega nela também. Porque o sol
ele falou, o Filho da Divina Vontade é a imagem do verdadeiro Sol. O Sol alcança tudo. O Filho da Divina Vontade alcança passado, presente e futuro, alcança as almas do purgatório. E Jesus falou nesse trecho, nesse que eu li na escolinha, quem vive na minha vontade alcança o purgatório, tem todas as vias abertas. E que ele falou assim, ó, nesse trecho que eu li, quanto mais a alma fez a vontade divina, quanto mais atos ela fez na vontade divina, em vida, quando ela vai para o purgatório, mais ela tem capacidade, as vias abertas para receber os sufrágios que sobe da igreja militante da terra. As orações, os consolos, a luz. Quanto mais ela fez atos na vontade divina na terra, mais ela tem esses caminhos para receber na alma dela esses bens que a gente, das orações que a gente faz, das indulgências, do sofrimento. E ele falando, quem faz, quanto mais a alma fez, mais recebe. E quanto a quem está rezando, quem está oferecendo os atos e rezando, por exemplo, a missa, por quem está no purgatório. Ou, por exemplo, quem lá no velório ontem, um monte de gente rezando para aquela alma. Era uma família católica, tinha um monte de gente rezando. Quando é a oração, quanto mais a pessoa vive, faz atos na divina vontade, está em comunhão com Deus, mais a oração dela alcança as almas do purgatório, porque alcança o próprio Deus, e é Deus que ilumina, né? Deus que dá os bens, Ele que é o doador dos bens. Aí ele falou, mas quem vive em minha vontade, quem vive nesse seu posto, um suspiro da pessoa já é uma oração assim incrível para as almas do purgatório, para chegar no purgatório, assim, entendeu? Que nesse trecho ele estava falando de todo mundo. Aí ele falou que quanto mais a pessoa vive na vontade divina, quanto mais a pessoa está, que seja na santidade humana, fazendo a vontade de Deus, quanto mais ela faz a vontade de Deus, mais a oração dela alcança Deus. Mas quem vive como filho da divina vontade tem a própria vontade divina na alma. Então, a oração é assim, é um mar, né? A oração é um mar, porque é o próprio Deus que está rezando. É o próprio Deus que está rezando. Então, quem estava rezando lá era Deus, em mim. Quem estava rezando era Deus. E não era só para aquela mulher que estava lá no caixão na minha frente. Era para todas. E a oração alcança de forma assim incrível o purgatório, porque é o próprio Deus rezando na gente. A nossa vontade com a dele é a mesma. A gente quer o mesmo que ele quer, a mesma vontade. Não tem separação. Então é esse sol, né, que faz o bem a todos. Que faz o bem a todos, mas ninguém vê. Que é o que está falando, que o sol fica desaparecido, ninguém vê. Ninguém fica dando oi pro sol, bom dia sol, obrigado por estar mantendo minha vida, a vitamina D. Ninguém faz. Todo mundo está recebendo os efeitos da luz do sol, trabalhando e preocupado com suas coisas e olhando para baixo. E ninguém está olhando para o sol, ninguém nem lembra que o sol que se ela está respirando, que se ela está saudável, é por causa do sol. Ninguém lembra disso, ninguém percebe ali. Vive dos efeitos do sol, mas nem percebe. A mesma coisa acontece com a alma que vive na divina vontade. Ninguém sabe. Ninguém sabe. Eu estava ali no velório. A divina vontade na minha alma. Ninguém sabe de nada. Ninguém nem vê. Você fica desaparecido. Glória a Deus. Glória a Deus. Quem estava aparecendo? O diácono que estava fazendo as exéquias. As duas senhorinhas que estavam do meu lado que rezou. Que estava rezando. Você desaparece, ninguém sabe da sua existência. Nem sabe que você existe. Não sabe que o bem está em você. Que é em você. Que você está na divina vontade. Que não sabe nada. Não sabe nada. Mas a gente fica numa felicidade de doar, de estar ali, de ser esse sol. E você não espera que as pessoas te vejam, te reconheçam e saibam, é por causa da divina vontade, a divina vontade está nessa pessoa, vamos aclamar. Nossa, meu Deus do céu, graças a Deus. É tão bom ser desaparecida, ser oculta. É tão maravilhoso. Meu Deus, como é maravilhoso. Não, é tão bom ser sol, fazer o bem.
E nem esperar e saber que as pessoas estão recebendo os efeitos do sol da vida divina que está em você. Nossa, né? Amém. É uma maravilha. Então, aí eu ouvi na Ruth, aí ele fala que, peraí, só um minutinho. Assim quem vive em meu feito divino aparentemente se vê criatura, mas dentro há uma vontade divina que sustenta tudo. Céu e terra, e quem não quer ter ociosa aquela que possui tanto bem. Então você não está ocioso, você está fazendo bem, mas ninguém vê. Aí eu estava ouvindo a Ruth, né, falando de um orvalho benéfico, do bem que as pessoas recebem. Aí eu ouvi na Ruth ela falando essa história da mulher que, Jesus, pelo que eu entendi, eu não ouvi a história que ela contou, ouvi só ela contando, né? Uma mulher recebeu uma iluminação assim de Deus, de Jesus, que queria ela, né? Que queria ela, mas ela entendeu errado e ela pensou assim: Jesus me quer do jeito que eu sou, então Jesus falou comigo, isso quer dizer que ele aprova a minha vida do jeitinho que é e eu não preciso mudar. Aí ela vai e ela é casada, vive junto com outra mulher e funda uma igreja e diz que tem o cajado na mão para poder ser um instrumento de Deus na terra para dizer que está tudo certo, que não precisa ninguém mudar, sair dessa vida, não, que o homossexualismo não é pecado. Então, ela entendeu tudo errado, como a Ruth estava falando, ela entendeu tudo errado. Aí na hora que eu ouvi, eu falei, meu Deus, Senhor, eu fiquei conversando com a mulher, eu nem sei quem é. Minha irmã do céu, Jesus, ele não veio para desfalar o que o Pai falou. Jesus, ele não veio para mudar nada do que o Pai falou. O Pai falou. Deus falou na Bíblia que isso é uma coisa abominável. Jesus, ele jamais falaria alguma coisa, ele e o Pai são um só, é Deus. Quem estava na Bíblia falando é Deus. E ele é imutável. E Jesus fala, Jesus fala no Evangelho, Jesus não veio para mudar nada da letra da lei. Ele fala, eu não vou tirar um J da lei, nem um pedacinho. Então, o que Deus falou, porque às vezes parece que as pessoas pensam que Jesus, quando veio, que Jesus, ele mudou alguma coisa, não que antes a gente vê na Bíblia, no Antigo Testamento, muita justiça de Deus. E Jesus uma face misericórdia. Mas não quer dizer que ele desfaz o que o Pai revelou. Ele não desfaz a justiça. Ele não. Então, assim, ele não mudou. Aí eu fiquei assim, minha irmã do céu. Ele não mudou, não. Continua sendo pecado. Jesus jamais ia aparecer para alguém falando que uma coisa que ele mesmo falou que é abominável, deixou de ser abominável, que está tudo certo, que agora tem uma revelação nova. Eu mudei. Jesus, ele não vai aparecer e mudou. Ele é imutável. Ele é imutável. Então, você vendo essa notícia, essa situação, na divina vontade, sendo esse sol, doa essa luz, esse conhecimento para todo mundo que vive nessa mentira, nessas trevas. E essa luz chega nas almas. Ah, mas eu não vejo ninguém mudar. Tá um monte de igreja, mas é as almas que não querem. Elas que têm que ter disposição para receber. As que têm disposição recebem, porque a luz chega. O sol está brilhando. O sol não está brilhando igual o sol do céu. Ele não está brilhando e dando luz para todo mundo. Quem quer não recebe. Então, quem não quer, que se tranca dentro de casa, fecha todas as janelas, mas ela não pode dizer que o sol não está brilhando. Então, a mesma coisa acontece. A pessoa, ninguém pode dizer que o sol da verdade, da luz, não está brilhando. Porque está brilhando. Só que as pessoas não querem, se fecham. Aí, assim, a hora que eu ouvi a Ruth, é um exemplo, né? Tipo assim, é um exemplo a gente receber essa mensagem, entender do jeito que é para entender a verdade, passar na nossa inteligência, na nossa alma e trazer essa luz, esse conhecimento para todas as almas. Então é isso. Amém, Fiat Jesus, eu confio em vós. Amém.